Bom, vamos lá. Se eu transformasse esse canal aqui em fofoca, eu acho que eu já tava rico, né? Porque o que vende é a calúnia, é a difamação, é a bajulação, é a confusão e tudo mais. Eu tava assistindo o Roberto Mota e ele tava falando justamente isso. Quem tá se dando bem agora é o caluniador, é o difamador da discórdia. É a pessoa que tá aí se alimentando, por exemplo, da guerra para vender mais podridão para a cabeça. E antes de entrar então no vídeo em si, eu já deixo até esse adendo. Eu estava vendo num vídeo curto uma ocasião aí, e onde você de manhã é bombardeado sempre por energia ruim, né? Por vídeos de informações aí ruins, tragédias, notícias ruins acontecendo, e isso afeta até o seu sistema imunológico. Então, às vezes, o canal de sua preferência aí, pelo seu horário de trabalhar, do que você tenha para fazer, é melhor você tomar cuidado com aquilo que você assiste. Até pensei se fosse um próprio desenho animado, mas mesmo um desenho animado, às vezes, tem muita violência, né? É por isso que o canal da cultura lá é difícil de progredir. Mas assim é a vida. A gente acha que esse entretenimento, como um celular aqui, é algo só para isso. É só para eu aproveitar para assistir o que eu quiser. Só que isso gera-se um vício, né? E ele vai te prender e te colocar em situações piores, né? Em situações mais ruins ainda. Então você novamente tem que saber filtrar. E aí vamos ao vídeo em si. O meu vizinho de primeiro prédio aqui de cidade veio me comentar, estava triste, que ele falou: olha, o seu pai, meu pai já é falecido no momento que vocês estão vendo esse vídeo, ele falou: seu pai era o único que eu ia considerar como irmão, e fora ele, coincidentemente, nas datas de nascimento dele, junto com outro amigo meu, que eu também considero como irmão, eles têm até algumas coincidências de onde nasceram, na cidade última que viveram, e do país de onde vieram, da cidade de onde vieram. E ele estava falando: poxa, só aquele amigo é aquele que vai, amigo é aquele que vai te procurar, amigo é aquele que vai te ajudar nas horas boas e obviamente nas horas ruins. Aí eu até comentei com ele, às vezes a gente nem precisa estar 100% no dia a dia, porque é difícil, né? Se você casou, tem filhos, sei lá, ou por exemplo, eu tenho um dog aqui que eu estou falando com ele e brincando, aproveitando um pouco de horário para ele e agilizando o que é para mim. Por isso que eu estou aqui gravando, trocando de mão, peço desculpas por isso, mas no momento que eu quero aproveitar, eu paro para transmitir a mensagem, né? Eu quero aproveitar o meu tempo. E aí, enfim, ele estava comentando que essa questão dessa amizade hoje está acabando. Conta aí no dedo aí quantos amigos você tem. Conta aí na sua mão quantos dedos você vai pegar para falar quem é meu amigo real mesmo, para estar aí comigo nessas horas. Só que tem um detalhe: esse cidadão, apesar da idade, o amigo é mais velho, e ele me contou as complicações que ocorreram sobre o porquê que ele quer visitá-lo. É um outro senhor mais velho ainda, de quase 90 anos, e ele passou por uns perrengues. Ele tem aquela bolsinha de intestino para alimentação. Aí ele ficou fraco porque ele teve um AVC. Aí quando você tem um AVC, aí ele estava me contando por experiência da esposa dele aqui, né, desse meu vizinho. A esposa dele também teve. Aí tem que se tirar um coágulo para a pessoa voltar às vezes a falar, a comer. E no caso do amigo dele foi a mesma coisa, demorou-se para acontecer. E aí debilitou, ele come de pouquinho em pouquinho por causa da bolsa. E aí, pela idade, ele tentou vir de lá do Canadá para cá, para quem só critica também o Brasil. Ele é brasileiro, né, e cidadão canadense também. E era aqui que dava para fazer a operação. E aí, enfim, isso prejudicou mais ainda com a idade, pegou a porcaria do coronga lá, e aí o coronga debilitou mais ainda, e aí é de novo a preocupação do amigo. Só que o amigo tem a filha que tem probleminha mental,
e ela teve um problema quando nasceu, faltou oxigênio. E a esposa também, que já teve um derrame, teve essa situação aí, era um tumor. E também fica difícil para ajudar, para ele largar as duas, porque da família dele teria-se só mais uma pessoa, que era a irmã da mulher, mas a irmã da mulher já é falecida. Tá vendo a confusão que é? Parece, pô, historinha de fofoca, como eu comentei, que se fosse para ser fofoqueiro era mais fácil. Aí eu vou falar mais uma vez. Quantos você conta nos dedos que iriam fazer isso por você só para te dar um oi? Que seja momentâneo, de repente por um dia só, não sei quantos dias ele iria ficar para tentar ajudar um amigo. E ainda comentei com ele, falei, olha, toma cuidado, porque de repente você pode pegar esse vírus maledeto e pode ser ruim para você. E ele falou, lá eu não tenho mais condição até de ficar internado nem nada, o país não deixaria. Isso, uma confusão danada, tá vendo? Então um aperto no coração dele. Aí quando ele falou de novo do meu pai, ele falou, porque teu pai era um dos irmãos, de repente foi embora do nada, foi cedo. Eu já acho que comentei isso até esse lado meu no canal. E aí o que eu falei, que eu tava realmente às vezes vendo algumas coisas acontecendo. Às vezes aqui pelo local que eu fico, que eu brinco com o cachorro, fofoquinhas, sabe? Isso sempre tem. O pessoal quer cuidar mais da vida dos outros que da sua. Onde que eu vou falar que existe uma amizade nisso? E quantos você vê jornalismo? Te procuram quando você necessita e vão verificar através do julgamento deles aquilo que você ofereça. Só que nessa situação, quando vieram a mim, eu dei umas diretrizes ao que eu pude, vi porque era algo com um quesito social, ajudei, espero que isso, não posso falar propaganda agora, porque eu quero que isso flua melhor, mas já enxerguei um monte de erro, e já enxerguei também que pela ação do ego, a pessoa se cresce ou tipo... Não, mas é uma questão de amizade, de você falar, olha, tá acontecendo tal coisa, eu tô fazendo de tal jeito, olha, aquele negócio evoluiu, pô, você não quer vir mesmo? O amigo de verdade, ele vai fazer isso daí, ele vai consultar o amigo, ele vai verificar, ele vai falar, poxa, se foi alguém que me indicou, e eu preciso de uma situação que eu sei que ele sabe fazer, eu não vou correr para terceiro, que foi o fato ocorrido. Foi correr para terceiro, talvez eu fique imaginando muita coisa dos porquês, e até mesmo a terceira pessoa que entrou nisso também não me ajudou 100%. Porque quando eu pedi, tinha uma intermediação que tinha algo que ela tinha que ver que era só para ela, e aí também eu fiquei para trás. Mas não tem problema, eu prefiro colocar o meu porém aqui e explicar o uso. Então também tem um outro ponto. Qual o lado profissional das pessoas que você vê por aí no YouTube ou etc, que falam, seja dedo duro, vá lá, fale as coisas, de quem é, diga lá, sabe? Querem ver a discórdia, como eu falei. Pra mim, de pessoas assim, vocês têm que ficar longe. Agora, como vocês são os receptores, vocês estão somente assistindo. Se acharem que tem algo que preste, vocês vão acabar continuando a consumir isso, né? E aí eu pergunto, qual é a vantagem? Aí de repente é um canal aí falando de YouTube, que porque tem coisa que você goste, então eu quero isso. Coisas, alguns locais você começa a conhecer as pessoas, né? É uma outra dica, observe mais e fale menos. Aí você enxerga a situação de que ainda vão te deturpar, mas você estando na sua razão sem ter feito nada, você vê? Que coisa absurda, né? Então esses três âmbitos colocados aqui já, é que eu fico dizendo para vocês, o que vale para a vida? Vale a discórdia, que é aquilo que você está consumindo, se alimentando, para você achar que esse é o seu futuro? Ou vale o que eu estou falando, que é para a sua sobrevivência, para você aprender a abrir o olho? Concorrência por concorrência dentro de YouTube, eu já falei várias vezes, assistam todos. Os grandes, mas folheiem, vamos dizer assim, né? Que era a época, né, de livro, né? Folhear as páginas. Role a tela bastante.
Verifique outros canais menores. De repente tem gente que tem muito mais conteúdo do que discórdia. De novo, não falei do canal ótimo aí de televisão, que é o melhor, teria conteúdo, mas às vezes não tem o dinheiro. Outra coisa, para essa situação pessoal que eu estou dizendo, por incrível que pareça, como eu sabia e sei atuar na área que tal, segundo aí que foi que eu fiz a indicativa, achando que seria o cara, nossa, por infortúnio do cidadão eu descobri e eu vi as coisas e estava horrível. Então quando você for falar que você manja de alguma coisa, você tem que manjar, cara. Se você vai falar que manja de informática e não sabe fazer um PowerPoint, por exemplo, aí é lamentável, né, cara? E você vai dizer para alguém que não, deixa que a área gráfica eu tomo conta, entendendo? Aí você leva todo mundo junto pro buraco no seu ego. E aí é a questão da amizade, de você ir buscar alguém que de repente saiba, tenha mais tempo do que você, ao que seu ego acha que você tem, que é o que você pode fazer, que você quer ser o rei empresarial. E para a nossa sobrevivência, isso daí, você vê quem é quem, e para o lado profissional, você vê que numa dessa você pode estragar um conteúdo de alguém, estragar um sonho, estragar uma ajuda e prejudicar inúmeros outros que vão estar com você dentro da tua atuação profissional. Aí, por exemplo, né, eu falo que eu não invisto muito aqui dentro do YouTube. Então, por eu não investir, pode ser por isso que eu não cresci. Porque já comentei várias vezes que você pagar, você aparece, você paga e aí você tem o seu impulsionamento de visualizações, de inscritos e etc. Só que eu não faço isso. Tô perdendo tempo? Talvez sim. Mas como eu deixei de dica, para quem veio a mim em primeiro plano nessa situação que eu tô falando, eu falo para vocês, criem primeiro o seu conteúdo. Criem bastante coisa. Não fiquem preocupados com qualquer outro aí que... ai, seu canal é pequeno, ai, que você vai morrer, ai, porque você é fofoqueiro, ai, porque você não fala as coisas, ai, porque não sei o que. Crie o seu conteúdo, porque depois que você criar o seu conteúdo, e já acontecer como já aconteceu comigo, que eu verifiquei que tá cheio de coptuber aí, a razão é sua. E aí na hora que você for promover o seu canal, aí vai ficar feio pros grandões, cara. Porque se você for pessoa que não é o língua grande, mas é o profissional que avisa, que fala, que mostra, que expõe, como eu falo aqui, aí você vai derrubar muita gente pela honra, pelo seu caráter, né? Mas aí pelo meu lado particular, eu tenho falado isso esses dias, a regra é clara, né? Como brincam por aí. Jeremias 17:5 já fala muito bem o que eu quero dizer. Então, às vezes eu penso que a gente tem que ter o seu escudo e ir para a guerra profissional, porque vão aparecer muitas pessoas assim. Você tem que às vezes ir lá rebater, brigar, isso, aquilo, etc. Mas você tem que tomar cuidado com a sua índole. Psicologia fala que a índole não existe, mas eu vou continuar alegando que sim. Como se fosse o seu eu, o seu self, né? O seu verdadeiro ser ali. Mediante muitas outras situações, mas em resumo você tem que ver qual é a sua intenção, qual é o seu caráter. Porque na hora que o dinheiro aparece, aí você muda. Ou então eu vou prejulgar uma pessoa como me prejulgaram, só que no caso dessa tal situação, por infortúnio de quem me julgou, eu, além de ser melhor do que a pessoa que ele foi procurar, o meu conhecimento prático, se eu fosse ajudar, é algo que vem aí com benfeitoria, tá? O ramo em questão eu não teria, mas através do meu falecido pai, eu conheci muita gente que tem a ver com essa parte, e eu poderia sim buscar muito mais gente, a começar com pessoas graúdas, e iria ajudar ao propósito. Nesse quesito, como eu disse, sobre uma amizade, sobre um relacionamento, etc. Até mesmo em casais que falam que você tem que consumir um saco de sal primeiro, né, para saber quem é quem, e às vezes você nem sabe. A vida é assim.
saber ler nas entrelinhas não quer dizer também que você tem que só ficar fechado, só observando sem colaborar. Mas às vezes você tem que fazer isso para saber quem está do teu lado. Se a pessoa vier, voltar, se desculpar ou sei lá o que, aí você sabe que ela vale a pena. Mas se ela parar só para te ajudar pelo seu belo prazer, cara, aí infelizmente, mesmo que passem anos e anos, é melhor você falar, ó, agora chega. E aí tomem cuidado, vocês podem se surpreender por isso, porque vai aparecer gente que vocês gostam, vai aparecer gente que vocês vão alegar que eram íntimos ou super amigos, e aí já viu. Aí vai doer, vai machucar, você vai achar ruim, vai ficar bravo, mas enfim, às vezes é melhor só do que mal acompanhado. E nesse ponto é melhor a gente andar assim. Pegue todos esses exemplos, veja quem é que vai estar realmente do seu lado numa honra, numa ajuda de verdade. Tome cuidado onde você vai expor, com quem você vai falar, porque como eu disse, por uma situação às vezes de você querer lutar o que é certo, eu passei por um outro infortúnio aqui que teve a ver com o cachorro, onde veio um cidadão aqui do nada, e no final da conversa, o julgamento dele foi porque tinha um grupo que frequenta, e ele achou que eu estivesse ali direto, ou fosse daquilo ali direto, e ele me deu um pré-julgamento como se fosse igual. Aí eu falei para ele, mas peraí, o que você tá falando, o comportamento não é meu. E aí, resumo da conversa, quem fez amizade com o cidadão fui eu. Hoje mesmo, acabei de vê-lo aqui. E agora ele tem a escolha de ficar ressabiado, né? Porque depois da situação, porque ele foi pré-julgado. E numa dessa, nesse pré-julgamento, as pessoas perdem grandes amizades, que daí podem virar amigos verdadeiros, melhores do que aqueles que apareceram na sua vida e que não vão furar os olhos, como a gente fala, ou não vão lhe apunhalar pelas costas, ou não vão lhe dar aquelas tapas de luva que o pessoal fala, né? Outra coisa, rede social de uma pessoa que é amiga, você não pode parar para esculachar. Você tem que pegar, se você tem a intimidade, a amizade, você tem que entender que infelizmente esse negócio chamado aí rede social, você tem que pegar e comentar no particular. Isso é a sua índole profissional, isso é o seu eu. No particular, quando ele é teu amigo, aí você vai lá e puxa a orelha. Agora, se você para pegar e colocar algo que não deixa de ser público, aí tá errado. Porque você não sabe a intenção, você não sabe como é que as coisas foram. Você fez o famoso pré-julgamento, você analisou para um momento seu, né? Então é mais um negócio aí pra gente não agir errado no profissionalismo e no lado da sua sobrevivência, do lado pessoal. A vida é assim, eu consigo discernir quando me pré-julgam, e eu enxergo quem faz parte da futrica ou não. Mas aí é como eu disse, aí eu tenho que ver aonde que isso vai me levar, qual o meu propósito. O meu propósito hoje é como esse vídeo, é parar para tentar ajudar aquele que esteja precisando de um alô, de uma conversa, e que está aqui, ó, há 22 minutos aí quase, né, me escutando. A você eu digo muito obrigado pela paciência, e o que você tiver de profissionalismo para a nossa sobrevivência aí no lado pessoal, quiser comentar, se inscrever, curtir, compartilhar, vai ser muito bem atendido, né, no que eu puder também, e reconhecido. Mas a vida é essa, né? Então, chateado também fico, e para não começar a repetir muita coisa, a premissa é essa mais uma vez. Quem é teu amigo hoje de verdade? Será que no lado profissional, numa empresa, às vezes não dá essa confusão? Você vai pegar um sócio ou alguém, imagina se você faz a sociedade com a pessoa, como também me disseram nesse caso. Aí você vai voltar no amanhã, depois que o castelinho tiver construído, aí de repente vão pedir para você fazer parte, porque não conseguiram pegar terceiros, aí tem que voltar em você. E aí? Qual gosto que você vai ter? Qual carinho que você vai ter? Porque, como eu disse, às vezes um amigo ou um familiar, ele quer ter pessoas do seu lado, mas ele nunca quer ter pessoas que sejam melhores do que ele.
E aí ele quer que você depois vá lá, venha ver meu castelo agora, venha ver meus louros aqui, venha aqui ver o meu império. E não tipo, vamos lá construir tijolinho por tijolinho. E eu também presumo isso em situações de não julgar muito, sabe? Não ficar se prendendo muito com isso, e vamos tentar abrir os olhos, se precaver para todo esse tipo de gente. De novo, aquilo que você consome nesse caminho digital, e para que você consiga sobreviver e aprender a viver sem tomar tanto revés da vida aí, né? Porque não é fácil mesmo a gente passar por situações como essa. Como a gente não sabe a situação do outro, às vezes a pessoa quer que você compre uma bala dela no semáforo, sabe? Às vezes não, às vezes o cara pode ganhar muito mais do que você pensa, mas assim, o que eu quero dizer, a situação que seja pequena, pelo um objeto, uma balinha, às vezes é uma grande necessidade e a gente não sabe. Vai, para não esticar mais, eu já cheguei a fazer isso uma ocasião num restaurante, de ajudar, já falei isso no canal. A uma criança que estava vindo, porque a mãe estava obrigando, a gente pegou, eu e mais outros dois, a gente estava voltando de treino, época da arte marcial. A gente parou num negócio que existia aqui na cidade, de comer mais firra e tal. Aí o menino veio para vender a balinha, a gente ensinou ele, ó, compra por 25, vende por 50, agora volta lá e compra duas. Aí ele voltou, depois volta aqui, ó, agora a gente vai te dar mais R$1, tá vendo? Agora você tem 4. Você pode guardar esses 50, isso aqui é teu, é lucro, e esse daqui você continua vendendo, continua fazendo. É a mesma coisa que eu penso no investimento em ações também, né? Depois que eu já garanti o meu ali, já dobrei, o que seja, eu ganhei uma boa parte, aí eu até deixo para que aquilo vire uma certa renda e por aí vai. Eu sei que com os ganhos e perdas, enfim. Isso me conclui também o seguinte: para onde vai a sua ganância, né? Para você ser realmente um grande amigo ou um grande duas caras. Porque fazer fofoca de cachorrinho, por exemplo, falar mal um do outro, igual se vem alguém aqui que não te cumprimenta e de repente a pessoa, você questiona com o outro e o outro te questiona, você estando certo, pô, mas eu não sei o que está acontecendo, eu tô levando pedrada, eu não posso me defender e você me julga, e aí você faz fofoca para um e para outro. Puta, cara, se vocês soubessem o que vocês estão plantando dentro da alma de vocês, aí eu vou ter que, infelizmente ou felizmente, mudar o ponto de vista. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? Será que não é o Criador aí que está passando uma peneira agora? Eu acho que para nossa sobrevivência daí a gente tem que pensar muito mais seriamente nisso. Você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar a sua atitude, porque o resultado é lá em cima. E aí, de novo, cara, se você construir o seu império em cima dos outros, grande coisa para você. Se você tem medo da concorrência para já pichar os outros, falar que os outros são A, B, C ou D aí, pior ainda para você, porque se você tá lá em cima, não, então você não é alguém, você não tem o self, sabe? Teu ser verdadeiro. Por mais que a gente tem que ficar sempre esperto, que o mundo é, como falam, uma vitória é ganhar um leão por dia, né? Matar um leão por dia. Mas é assim, tá? É assim que as coisas funcionam. Isso é muito triste, isso é muito lamentável, a vida é assim mesmo. Mas por enquanto eu tenho tempo, eu paro para colaborar desta forma. E é isso aí. De novo, se você quiser fazer parte aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, etc. Eu até vou expor aí, falta algumas coisinhas aí para aumentar aqui o canal e em ganhos e expor para vocês como funcionam. Falta uma meta aí pequena, talvez mais 100 inscritos, então quem quiser aí colaborar, eu também peço essa ajuda aí, tá bom? E no que eu puder, no que eu souber de outras coisas, a gente vai se falando. Então, qual é a prática, né? Qual a conclusiva disso tudo, já que você falou? É orar. Não tem outra forma. Porque esculachar é fácil. Você pega os pontos principais, vê o que aconteceu, vê como as coisas foram, e aí você vai lá e solta o balde em cima da pessoa. Só que aí você vai criar mais discórdias, vai gerar mais coisas. Então às vezes também é esperar acontecer, mas orar não pela vingança, mas para que o Criador, para mim é Jesus Cristo, tá? Não sei para você,
ele te redirecione e te coloque com as pessoas certas, tá? Assim é a vida, felizmente ou infelizmente. Quais os propósitos, para onde a gente tem que ir, por que desses aprendizados, cara, não tenho a menor ideia. É isso aí, falou? Obrigado mais uma vez pela paciência, valeu, até o próximo e vamos tentar ser os melhores amigos possíveis, né? Fazer o bem sem ver a quem. Tchau.